Palavra de hoje, aqui no livro de 2 Samuel 3, aliás, 2 Samuel capítulo 4. Enquanto os cachorros latem insuportavelmente, nós vamos aqui tentar meditar um pouco nesse texto, tá? Diz assim: a morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens capitães de tropas. Um se chamava Baaná, o outro se chamava Recabe. Outros, pois sim, eram filhos de Rimom, o Beerorita, e outro era dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente à tribo de Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul a respeito de Jonatas. Então a sua ama tomou ele correndo nos braços e tentou fugir. Foi então que ele caiu, uma carroça passou por cima dos seus pés e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, o Beerotita, chegaram a Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ainda ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles, pois, entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e mataram-no, e cortaram-lhe a cabeça, e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhes disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e de toda a tua descendência. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe, se eu não lançar a mão daquele que me trouxe a notícia, dizendo: eis aqui que o filho de Saul é morto, parecem acaso aos teus olhos que vocês estão me trazendo uma boa notícia, falando que o filho de Saul é morto? E como recompensa o mal, ou que isso recompensa em alguma coisa a alguém? Muito mais, ou vocês achariam que eu recompensaria a vocês, perversos, que mataram um homem justo na sua cama? Agora, pois, não requereria eu o sangue das vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordens aos moços, eles, pois, os mataram. Tendo-lhe cortados as mãos e os pés, penduraram eles junto do açude de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Vamos meditar um pouco nessa palavra, não é? Primeiramente, louvado seja Elohim, o único Deus. E depois vamos falar aí a respeito dessa palavra. Davi, ele havia sido perseguido pelos seus inimigos, ele havia sofrido nas mãos de Saul. Saul se foi, chegou o tempo dele, né? Depois que Saul se foi, Jonatas se foi junto, que era o grande amigo e irmão de Davi. Depois assumiu o trono esse tal Isbosete. Abner havia morrido pelas mãos de Joabe há alguns tempos atrás ali, alguns minutos atrás daquele acontecimento. E Abner era quem sustentava o curto governo de Isbosete. Isbosete tinha alguma culpa dos crimes do seu pai? Não. Seu pai havia feito algumas coisas e ele apenas, era o próximo na sucessão. Mas ele não era responsável pelos crimes do seu pai. E aqueles soldados, querendo puxar o saco de Davi, foram lá cortar a cabeça do cara. Cortar a cabeça do cara quando o cara estava na cama,
puseram dentro de um saco, foram andando a noite inteira e levaram lá, jogaram nos pés de Davi, pensando que Davi ia gostar. Mas Davi, ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi não era um vagabundo qualquer que se alegra com a morte de um inocente, como tem tantos vagabundos hoje aí, se alegrando com a morte de inocentes, se alegrando quando inocentes vão presos e coisas do tipo. Aí a gente vê claramente a diferença entre se o seu coração está com Elohim ou se o seu coração está com Satanás. Muitos pensam que os seus corações estão com Elohim e não estão com o próprio Satanás. Então preste atenção nisso. Davi, ele executava a vontade de Deus na terra naquela época. E quando aqueles homens foram lá pensando que eles iam ser premiados, Davi cortou as mãos deles e pendurou eles no açude, para que todo mundo visse o que se faz com covardes que se levantam contra inocentes. Se você tem as suas brigas, se você tem as suas guerras, lute em legítima defesa. Vá de frente aos teus inimigos. Vá de frente aos teus inimigos. Não seja alguém que pega os outros na crocodilagem e ainda se alegra e ainda se vangloria disso. Isso é coisa de covardes. E diz a palavra de Deus que os covardes não entrarão no reino de Deus. As linhas têm sido rasgadas, né? As coisas têm se tornado mais tênues. Eu falo, as coisas não ficarão boas. Daqui para diante ficarão ainda piores. E quanto mais nós nos apoiarmos na violência de maneira covarde, isso piorará cada vez mais. Lembre-se de uma coisa: Deus, ele vê todas as coisas, nada passa batido aos olhos de Elohim. Se você se alegra com a desgraça dos outros que morrem inocentemente, você é um covarde, e os covardes não entrarão no reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, e que Deus julgue a cada um segundo o peso da sua justiça, que tem feito mal nessa terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Segura na mão de Elohim e vai!